mas eu queria dividir uma palavra contigo, que o Senhor colocou no meu coração, eu conversando com a senhora essa semana, e a gente está na série de mensagens de parábolas de Jesus, né? E é muito bom a gente poder falar do que Jesus falava, comentar do que Jesus comentava com os discípulos dele, e ver se o Espírito Santo aplica na nossa vida. Na semana passada a gente falou o que era parábola, né? Por quê? O estilo de pregação de Jesus, como que ele interagia. Só que hoje eu queria que a gente falasse da primeira parábola que ele vai contar para os discípulos dele, naquele mesmo texto. E aí, só que dessa vez eu escolhi o livro de Marcos. Queria que você abrisse a sua Bíblia, o aplicativo da sua Bíblia. Se você não tem, pode baixar, tem Wi-Fi aqui. Baixa o YouVersion, que é legal, né? Porque você pode escolher a versão da Bíblia. Eu sempre leio a NVI, que eu vou ler com vocês agora, mas é importante você ter esse hábito. E aí, em Marcos, no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro escrito, no capítulo 4, versículos 1 a 9, eu queria dividir com você essa palavra. Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9. Diz assim, ó. E novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma grande multidão, e ele teve que entrar num barco e se assentar nele. O barco estava no mar, enquanto o povo ficava na beira da praia. Eles ensinavam muitas coisas através de parábolas, dizendo em seu ensino. E aí ele começa. Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. E parte dela caiu num terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Mas outra caiu entre os espinhos e cresceram, e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor falou muitas coisas para os seus discípulos. E as coisas que o Senhor falou chegou até nós. Nós estamos aqui no Canadá. E nós somos o fruto, Senhor, das suas palavras, nós somos o fruto das suas ministrações, mas nós somos também os frutos, Senhor, daqueles homens e mulheres ao longo da história que ousaram falar em nome do Senhor. Que mais uma vez a sua palavra mude algumas coisas em nós. Recoloque as coisas em nós, a começar pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está fazendo um ano esse mês, né? E eu vou sempre falar durante esse mês ainda que está acabando. Obrigado, Cadu. Deus te abençoe. E é muito bom a gente poder ter o primeiro ano aqui da igreja em Vancouver, porque nós somos uma igreja missionária. Tem muitas igrejas abençoadíssimas aqui. O Canadá é cheio de igrejas e é muito bom, muito, muito bom. Mas também a gente cresceu em números aqui, nós brasileiros. Eu estava vendo o ranking último, né, conversando com os líderes, e agora nós somos o 5º ou 6º. Quem é que leu comigo? Foi o 5º ou 6º povo de imigração aqui. Nós aumentamos o número de residência permanente, a gente aumentou 610%. Então, assim, hoje o brasileiro já ocupa em BC um volume de pessoas assim inimaginável. E isso é muito bom, porque a gente está chegando aqui, a gente está conseguindo restabelecer a nossa vida, organizar, apesar das dificuldades que são para todos os povos, mas a gente está crescendo aqui. E ter uma igreja brasileira é uma bênção, porque a gente não pode vir para cá, eu sempre falo isso, a gente não pode vir para cá somente para poder a gente se adequar com um melhor salário, com poder de compra do salário mínimo, que é bom,
com as coisas que a gente estava fugindo às vezes do Brasil, violência, etc., que são coisas óbvias e muito boas. Mas quando a gente inclui também a busca da presença do Senhor, nessa realidade, a gente alcança, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, que no início têm dificuldade com inglês, ou pessoas que têm na nossa igreja mesmo, que tem 10, 20, 30 anos aqui no Canadá, mas que gostaria sim de orar em português, de ter interação, esse feedback da palavra. Isso é muito bom porque isso fortalece a fé. E é muito bom a gente poder celebrar isso. Só que uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre essa parábola do semeador, e que é o primeiro ponto, é que nós somos sementes. Sabia disso? Nós somos sementes. E uma segunda coisa, algum semeador um dia foi o instrumento de Deus para que você fosse a semente que você é hoje. E hoje a gente vai conversar sobre 4 tipos de sementes. Quantos são sementes? Já que eu falei. Eu sou uma semente. Mas eu não sei se vocês tiveram a experiência de ir numa área rural um dia. Acho que nem todos tiveram. Mas eu lembro que uma vez eu fui chamado para passear com meus primos no Espírito Santo e eles me pediram para ir, vamos para Santa Maria. Nunca tinha ido. E, não, vamos lá, jovem, novinho, vai ser legal, a gente vai fazer uma festa lá. Eu falei, vamos. E fomos um monte de adolescentes para Santa Maria. E aí a gente entrou no ônibus e quando a gente chegou em Santa Maria, eu falei, não vamos chegar. Não tinha nada. O ônibus parou, a gente olhava em volta, só tinha café. Cafezal. Aí eu falei, nós chegamos, não tinha rodoviária, não tinha ponto de ônibus, o ônibus parou no meio do nada. Eu falei, meu Deus, que furada que eu entrei. Eu pensei, adolescente, né? E a festa? Cadê a festa? Só que a gente andou algum tempo pelo meio do cafezal e tinha uma descida e a gente chegou num vilarejo. E ali eu passei, acho que uns 5 dias, já não tinha energia elétrica. Então, assim, era um lugar do interior que eu pude vivenciar a experiência da fazenda. Eu sou urbano, nasci no Rio de Janeiro, então eu não tinha essa experiência, mas eu pude ver o processo de vida deles, como que eles faziam, inclusive antes de amanhecer o dia, eles já levantavam, o leite que eles tomavam, eles mesmos iam lá pegar, os adolescentes mesmo, eles iam antes, pegavam, resumindo, eu vi mais ou menos qual era o processo. E uma das coisas que todos eles trabalhavam, eu lá não tinha essa história de criança não poder trabalhar, naquela época, eles todos trabalhavam como família, e aquele processo para poder mantê-los, para eles comerem, para eles venderem, eram pequenos produtores ali, era um processo que envolvia a responsabilidade de todo mundo ali. E ali eu pude ver como eles trabalhavam com semeadura. Eles tinham bornais, que era uma mochilinha que fica do lado, eles iam arando, então um adolescente eles faziam escala, né? Eram muitos filhos que eles tinham, então um ia arando, o outro ia semeando, e aí assim, muito paciente, depois eles iam colher daquilo que eles faziam. Lá eu falei que era café, né? Que era o que eles viviam a maioria, mas eles tinham outro espaço que eles plantavam tangerina, por exemplo, porque tangerina naquela época valia. Então assim, olhando para esse processo que eu estou compartilhando com vocês, é importante saber que a gente não vai no mercado hoje, no Safe on Food, hoje, e a gente pega a tangerina e ela nasceu pronta. A gente vai ali, paga, pega a tangerina e às vezes a gente não tem tempo de pensar qual foi o processo para que aquele fruto chegasse nas nossas mãos. Deixa eu te falar uma primeira coisa importante. No mundo espiritual e nessa parábola, a gente vai perceber, a gente pode já antecipar que você é fruto da semeadura de alguém. E é importante demais que a gente lembre disso. Especialmente quando a gente está aqui no Canadá. Eu não sei qual a caminhada que você tem para formar o seu intelecto, para formar a sua alma, o conjunto das suas emoções. Mas eu tenho certeza que muita gente meteu a mão no arado para você se tornar o que você é hoje. E quando você fala do mundo espiritual, teve muita gente que arou a terra, que mexeu, que arranhou, às vezes doeu. Teve muita gente que abriu mão, de repente, de dormir até mais tarde. Teve muita gente, às vezes, que abriu mão de falar alguma coisa que veio assim na língua e falou, não, eu tenho que ganhar essa pessoa.
Porque ganhá-la para Deus, ganhá-la para Cristo é mais importante do que o que eu penso. E aí, por causa desse sacrifício, por causa dessa escolha, por causa dessa sabedoria, é que você se tornou o que você é hoje. Voltando para a parábola que a gente leu, ele está dizendo assim, o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, algumas sementes ficaram pelo caminho. Não foi isso que você leu comigo? Se quiser de novo acompanhar, abre lá de novo em Marcos capítulo 4, enquanto eu vou falando para poder a gente amadurecer. Mas assim, voltando para cá. Está no Canadá. Max, eu sou o pastor daqui da igreja. Mas eu não lembro de ter nascido e a minha mãe ter falado, parabéns, você é o Max, você é pastor. Eu não lembro disso. Eu não lembro de simplesmente eu acordar um dia e falar, sou pastor. Não, pelo contrário. Eu lembro de dias em que eu era terrível. Eu estava muito trabalho. E eu chegava na igreja, por exemplo, bagunçando. E aí eu tinha gente que me pegava mesmo e falava, rapaz, isso aqui, calma aí, isso aqui ó, não é casa da mãe Joana não, isso aqui é igreja. E aí eu falava, e também eu lembro de gente, o que é? Mas assim, para não respeitar, né? Se eu quero ficar vindo aqui, é para respeitar. Mas eu lembro de dia que eu chegava quebrado, triste, angustiado. E quando eu chegava, às vezes era uma irmãzinha lá de coque. Eu lembro que eu minha experiência inicial na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é assim, né? A irmãzinha de coque, que era meio rabugenta, mas quando ela olhava assim, ela... Ih, o Max, hoje não é o dia de eu dar um puxão de orelha não. Ela olhava assim e falava, ô menino, o que foi? Eu lembro, ô menino, o que foi? E vinha me dava um abraço e dava um sorriso. Eu falava, ué, ela me puxou a orelha ontem. Ela estava construindo algo em mim. Eu tinha uma família completa. Um parênteses aqui, para quem tem filho e para quem terá. Se você não abraçar e não sorrir para o seu filho, tu vai construir uma paternidade muito ruim. Mas se você só abraça e só sorri e não coloca sem videogame quando ele faz uma coisa errada e não dá para ele uma disciplina, tu vai construir uma filiação muito ruim. Porque tem que ter um equilíbrio. Nenhum lugar, nenhum ambiente, ele vai se sustentar só com puxão de orelha. Mas também nenhum ambiente fica equilibrado se você não tiver responsabilidades. Volta para Vancouver. Como é que é o lixo aqui, gente? Meu Deus, o primeiro pesadelo meu aqui de Vancouver. Porque era tão fácil a minha vida lá no Rio. Eu simplesmente jogava resto de comida com papel, com latinha de Coca-Cola, e botava num saco e botava, em detalhe, no andar do meu condomínio tinha 2 portinhas, eu ia lá e jogava. Alguém pegava para mim, filho. Alguém levava. Eu nunca soube para onde foi. Aqui, faz isso. A gente está morando numa casa. Se eu fizer isso, note. Teve um dia, quando a gente foi morar na casa aqui na Oak, que eu simplesmente botei tudo separadinho e ficou meio aberta a tampa da lixeira. Ele me deu um notice e falou, você não pode deixar a tampa da lixeira aberta. Aí ele trocou de uma menor para uma maior, porque ele falou, o estado aqui é assim também. Já que você tem dificuldade de fechar a tampa da sua lixeira, eu vou te dar uma lixeira maior. Da próxima vez, isso é um remind, né? Da próxima vez, você vai ser multado. Arrisca. Só se tiver grana, eu não tenho. Então, assim, equilíbrio. A gente está falando de sementes. O semeador saiu a semear. Você é uma semente. Você é fruto de alguém. Já está na hora de você olhar para trás, amadurecer, crescer e pensar assim, quanta gente se esforçou para eu ser o que eu sou hoje? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que tipo de semente eu sou? E é sobre isso que eu queria que a gente agora desenvolvesse. Olha só, acompanha comigo aí que eu pedi para você abrir, Marcos capítulo 4, o 14 e o 15. Enquanto você vê de novo aí, Marcos 4, 14 e 15. Nós estamos traduzindo, Daniel? Não? Então eu posso falar no meu tempo, né? Se chegar alguém aí para traduzir, me fala para eu falar pausado. Primeira coisa que eu queria que a gente visse sobre essas sementes na parábola do semeador
é que a gente precisa entender a diferença entre uma semente e outra. Identificar a semente era um processo. Deixa eu voltar um pouquinho, desculpe. Lá em Santa Maria, eles tinham 2 focos. Eles queriam plantar café, porque todo mundo plantava café, já tinha um monte de empresas que compravam café daquela região. E eles queriam plantar tangerina num pedaço do lugar, porque eles vendiam para o mercado local e ajudava na renda deles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eles simplesmente pegassem qualquer semente e jogassem no meio da tangerina, eles iam ser produtivos? Eles iam alcançar o objetivo deles? Por que não? Porque eles estão focados em plantar café de um lado e tangerina do outro. Se eles misturam as sementes e fica um pedaço de tangerina e um pedaço de café, eles têm que se desdobrar para fazer a colheita. Eles vão ter dificuldade como a raiz vai entrelaçar com a outra. Eles vão ter dificuldade porque o tempo de preparo é diferente uma coisa da outra. A estação vai influenciar diretamente. Não é assim? Olhando para essa forma geral. Então, da mesma forma, sementes são diferentes. A gente tem que respeitar o tempo da semente. Mas são todas sementes. Sim ou não? Aqui nesse versículo você vai ver o seguinte. Primeira coisa que a gente pode observar. Jesus diz assim, o semeador, Marcos 4, 14, 15. O semeador semeia a palavra. Então ele sai da esfera agrícola e ele fala, vamos imaginar no mundo espiritual uma grande plantação com sementes. O esforço de quem está levando a semente, ele semeia a palavra. Aí ele diz, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira nelas a palavra semeada. Lê comigo aí, gente. Marcos 4, 14 e 15. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Lembra que eu li o anterior? O anterior diz assim, o semeador saiu a semear, ele lança semente, algumas caem pelo caminho, e aí elas começam a tentar pegar, germinar. Só que de repente, imagina na parte prática, vem um pássaro e leva. Ele falou isso para a multidão. Mas quando ele vai falar esses versículos do versículo 14 em diante, ele está falando para os discípulos, para os interessados. Alguém chega para ele e fala, ô Jesus, por favor, mestre, me fala aí, o que significa aquela história? Aí ele fala, isso é um mundo espiritual. A gente está semeando. Alguns de vocês eram pescadores. Outros de vocês eram cobradores de impostos, fiscal da Receita. Depois vem um que é médico, Lucas, médico. Vocês tinham ofícios diferentes. Só que vocês decidiram ser seguidores do Messias, meus seguidores de Jesus, né? Ele está falando. E agora vocês estão numa grande semeadura. Mas preste atenção, tem um tipo de semente que é complicada. Porque o semeador ele faz o maior esforço, ele coloca a semente, só que algumas sementes ele não tem como parar. Volta para o processo lá da cidade que eu te falei. Tu imagine esse semeador. Já viu um molho de semente, assim, um monte de semente? Às vezes escorrega na mão, às vezes cai na mão. E se você parar e você ficar Gente, deu meio-dia, suas costas estão quebradas. Você não conseguiu produzir nada. Então você tem um processo. Ele vai arranhando aquela terra e vai jogando. Esse é o processo natural de lá. O mundo espiritual também é assim, boa semente. A palavra. É isso que ele está falando. Boa semente. Aplicação da palavra. A gente está falando. Todo mundo está ouvindo. Lembra da semana passada? Nem todo mundo está escutando. A gente está vivendo. Todo mundo está vendo. Mas nem todo mundo está enxergando. Mas a gente continua. Então, a primeira coisa é sementes que surgirão, observarão, mas não se comprometerão com o cristianismo.
assim, pastor? O que você está falando? Ele está dizendo assim, olha, se a semente é a palavra, se realmente vocês, discípulos, passaram a ser semeadores da palavra, preste atenção em algumas coisas para vocês. Uma, vocês são semeadores. Uma pergunta para vocês. O semeador, lá do agrícola, ele pode garantir que no final vai ser tangerina mesmo? Ele pode garantir que no final o cafezal vai estar todo bonitinho para ele vender? Não, ele não pode. Porque no meio do caminho tem enchente, muitas vezes. Porque no meio do caminho o sol dura mais tempo do que deveria. No meio do caminho não tem um sistema hidráulico bom. E a semente morre no meio do caminho. Às vezes tem praga. E aí ele fica desesperado tentando colocar pesticida. Não é assim na vida natural? Aplicação prática para a gente. Jesus está falando assim, discípulos, vocês são judeus. E ele está falando para a gente em Vancouver. Discípulos, vocês são brasileiros. Acho que hoje todo mundo, né? Tem alguém não brasileiro hoje? Levanta a mão quem não é brasileiro. Então, todo mundo. Então, discípulos, vocês são brasileiros. Discípulos, vocês são cristãos. Discípulos, vocês estão vivendo o Evangelho. Mas continua semeando no caminho. A semente vai cair e você não precisa fazer mais esforço do que você tem que fazer. Tu tem que fazer com excelência. Mas você não pode garantir qual vai ser o fruto da semeadura. E por quê? Porque no fruto da semeadura, quem define é a Ruá. Pastor, o que é a Ruá? É outro nome do Espírito Santo. É o vento impetuoso. É o coordenador. É a terceira pessoa da Trindade. Porque os discípulos semeavam, mas o Espírito Santo é que dá o crescimento. Se fosse lá na colheita, é a natureza, é o sol, é o preparo, tudo com excelência. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. E aí ele está dizendo assim, olha, existirão algumas pessoas que vão vir, vão até se animar no início, algumas pessoas, né? Só que elas estão à beira do caminho. E aí o texto diz assim, elas ouvem e logo Satanás vem e tira a semente. Muitas pessoas vêm até Jesus, muitas pessoas vêm até o cristianismo, mas às vezes elas começam bem intencionadas. Às vezes elas querem realmente crescer em Deus. Só que elas continuam olhando para as práticas que no fundo elas sabem que desagradam a Deus. No fundo elas até querem, elas chegam querendo. Só que elas são muito frágeis. E aí Satanás, é o texto que diz, Satanás vem e tira elas do caminho. Mas pastor, como assim Satanás tem esse poder? Não, Satanás não tem poder nenhum. Nenhum poder, só Deus tem poder. Mas quando a gente começa na caminhada, a gente precisa decidir se a gente vai germinar e gerar frutos, ou se a gente vai ficar na superficialidade daquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, para ser prático aqui, como é que eu sou cristão sem entender quem é Jesus? Como que eu decido, pastor, me tornar um cristão? Basta eu vir aqui fazer parte desse espaço? Eu sei que não acontece aqui. Eu sempre brinco, só na PIB de Nárnia. Só no universo paralelo, né? Só em outro lugar, no mundo, no portal virtual. Mas a verdade é que tem gente que acha que basta participar do clubinho para se tornar um cristão. Eu tenho relacionamentos, eu conheço o pastor fulano, eu conheço o irmão fulano, eu frequento a igreja A, a religião B, e por isso eu sou um seguidor, sou um discípulo. Tinha um monte de gente perto de Jesus que não tinha nada a ver com Jesus. Se você for observar, o mesmo povo que fala Hosana, Hosana, a hora vem Senhor Jesus, o mesmo povo que levanta os ramos e recebe Jesus naquela euforia de aplauso, porque é muito legal estar perto dele, é a mesma voz que entoa Saul de Barrabás. Chega a ser clichê falar isso, todo mundo já falou isso. Mas porque, olha só, não tem dois povos, não tem a esquerda e a direita, não tem o liberal e o conservador, não tem o PT e o sei lá outro, não tem. Na verdade, é o mesmo povo que quando lhe convém, eles aplaudem, e quando lhe convém, eles criticam, eles crucificam. São sementes que alguém está trabalhando para produzir,
Mas que, aí foi aqui o texto que diz, Satanás vem e tira a palavra. Por exemplo, de repente você escolhe uma pessoa, e eu desafio a fazer isso, a focar nessa pessoa e orar por essa pessoa, primeira coisa. Tu escolhe alguém e fala assim, esse ano de 2020 eu me comprometo a orar pelo João, pela Maria, pela pessoa que você escolher. E aí você começando a orar, você lembra daquela pessoa e você começa a observar os olhos daquela pessoa. Você começa a observar o movimento daquela pessoa. Você se importa com aquela pessoa. Aí chega um momento em que você consegue quebrar a barreira e chega mais perto da vida pessoal daquela pessoa. E aí você é uma ferramenta ali de cuidado para semear na vida dela, para que ela tenha uma vida melhor, para que ela seja feliz, para que ela encontre um lugar em Deus, para que ela encontre um propósito de vida. Você vai construindo algo bom. E aquela pessoa começa a corresponder com você. E aí a sua semente, você já parte do princípio que é a palavra. Então o aconselhamento que você dá, tu até pode dar a sua experiência, mas você começa e termina com a palavra. Você vai aplicando a palavra. Só que às vezes, quando você está nesse processo, de repente, por causa de uma coisa, aquela pessoa vem e fala assim, eu prefiro falar com o meu profissional. Eu não quero falar psicólogo, porque psicólogo é muito importante, a gente tem que ter psicólogos. Mas assim, digamos assim, eu prefiro falar com um amigo A, um amigo B, e com um profissional A, com um profissional B. É muito saudável, não é saudável? Qual o problema? Só que às vezes a palavra que a pessoa está recebendo é totalmente contrária a essa palavra aqui. Então assim, você começa a ver que a pessoa vai melhorando a vida. Ela realmente vai melhorando. E não é por causa de você, é por causa da boa semente que Jesus está falando. É por causa da semente que está sendo colocada no caminho dela. E você de fora você fala, nossa, como essa pessoa cresceu, como essa pessoa avançou, como essa pessoa mudou de vida, como essa pessoa tem posturas novas, que coisa linda. E aí do nada, quando você vai de novo, a pessoa está cheia de dúvida. A pessoa, não, aí você, o que aconteceu entre uma coisa e outra? Não, eu estava conversando com meu amigo, eu estava conversando com meu psicólogo, e assim, eu estava conversando com fulano, e ela falou que esse caminho é melhor. Aí eu, tá, mas qual foi o caminho? E aí quando você olha, é totalmente contrário à palavra de Deus. Um exemplo, para ser mais prático, tem um casal em crise conjugal, e aí o casal resolve falar com um crente, com alguém, um cristão, praticante, que sabe que Deus odeia o divórcio. E que assim, tem lá as suas coisas, adultério e tal, mas a pessoa sabe que não é o melhor caminho. E aí ela vem conversar com você, se coloca no lugar, e você fala, olha só, eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que é mole passar por isso não, mas eu creio que Deus tem o poder de restaurar o casamento. Eu creio que se você mudar a sua postura e passar realmente a servir a Deus, a querer obedecer os princípios de Deus, você vai melhorar como pessoa. E quem conviver com você vai ter o maior prazer de viver contigo. Mas olha só, você precisa mudar a sua postura para que o seu casamento seja restaurado. E aí a pessoa fala, então como é que faz? Poxa, perdão é uma coisa importante. Fidelidade é uma coisa importante. Domínio próprio é uma coisa importante. Temperança é uma coisa importante. Tu começa, sabe, são sementes boas sendo colocadas ali. E aí a pessoa vai no café do trabalho e fala assim, para uma pessoa que não está nessa visão, está muito difícil lá em casa. Porque o marido, porque a mulher faz A, faz B, faz C. Geralmente, se a pessoa não está seguindo esses princípios, ele vai dizer assim, não, eu não, no seu lugar eu não viveria isso não. A gente nasceu para ser feliz. Se a gente não está feliz, fila anda. Não é isso, gente, o padrão? Você é muito nova, você é muito novo, filho. Segue sua vida, larga esse cara, larga essa mulher. Porque isso é o normal, essas são as sementes que o mundo está te dando. E aí, você que estava aconselhando à luz da palavra, sabe o que a palavra está falando para a gente? Essa pessoa é uma semente, você é um semeador, continua semeando, mas algumas sementes vão ficar pelo caminho. Não leva nas suas costas assim, imagine eu, pastor, se eu for responsável pela vida de cada um de vocês numa igreja pequena dessa aqui, ainda, glória a Deus, é uma igreja crescente, muito nova. Mas imagina o pastor Josué, nós somos 13.400 membros. Meu Deus, quantas coisas o pastor Josué deve viver, o nosso pastor presente no Brasil. Tu já pensou se ele
Quando ele deitar na cama dele com a Bianca, com a mulher dele, se eles forem discutir cada uma das 13.400 vidas, só de lá fora, gente, acabou a vida dele. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Continua semeando a boa semente, mas algumas sementes vão ficar pelo caminho. Não é porque você é irresponsável, é porque o processo, você tem que entregar a semente, mas descansa em Deus, faz o que é certo, faz com excelência, faz da melhor forma possível, mas não traz sobre você a responsabilidade. Porque se você trouxer sobre você a responsabilidade da definição para a vida de cada um, filho, você vai morrer. Tu vai morrer tentando salvar o casamento do outro, tentando salvar a paternidade do outro, tentando salvar a honestidade do outro, tentando salvar a santidade do outro, e no fundo, você vai morrer na praia, porque você não vai conseguir levar isso. Ele está dizendo, discípulos, tem um monte de semente para vocês trabalharem, mas tem um tipo de semente que vocês vão entregar, eles vão entender no início, mas Satanás vai vir com um monte de conversinha, com um monte de teoria, com um monte de coisa que é contrário, e eles vão preferir seguir Satanás. Pastor, é muito forte, não sou eu que estou falando, é Jesus, então fala com ele. Na hora de orar, você fala, Jesus, a mensagem foi muito pesada porque você falou de Satanás. Está aqui, leia comigo, Marcos 4, 14 e 15. Não sou eu não, é Jesus, O semeador semeia a palavra, algumas pessoas são como sementes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem, retira a palavra, nela é semeada. Amém? Então a primeira semente são as sementes que até queriam, mas a semente permitiu com que viesse um pássaro e levasse. Olha que interessante isso. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 24. Isso aqui é forte, hein? Eu não gosto de falar disso aqui, não. É forte. Lucas 11, 24 a 26. Lucas 11, 24 a 26 diz assim, Quando o espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que este, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha que coisa forte, gente. E olha que princípio bíblico. Você chegou diante de Deus. Não vou falar da igreja não, porque parece ser religião, né? Mas você chegou diante de Deus. Você tomou uma postura com Deus. Um dia você falou, sabe de uma coisa? Já tentei do meu jeito. Não está dando certo. Sabe de uma coisa? Eu já consultei todo mundo. Não está dando certo. Sabe de uma coisa? Eu já fiz todas as terapias. Não está dando certo. Eu falei, eu vou tentar buscar a Deus. Você fecha seus olhos. É simples. Não tem que pagar nada para ninguém, não tem que ter intermediário. Fecha os olhos e fala assim, Senhor, do seu jeito aí. Puxa, me dá uma chance. Me orienta. Fala comigo, por favor. Você pega a Bíblia, começa a ler. Tu pega o aplicativo, plano bíblico. Escolhe amor, romance, perdão. O aplicativo até te dá essa facilidade. E aí tu começa, Senhor, o que o Senhor falou comigo hoje? E aí tu começa a vivenciar. E aí as posturas que você tem vai mudando. Olha só, não é a postura do outro, é a sua postura. O seu mundo vai mudando. E aí você começa a ficar desintoxicado do padrão que o mundo e que o diabo tenta estabelecer em nós e que oprime a nossa alma, que tira propósito da gente, que tira a nossa paz, que faz a gente ficar tenso, ansioso. Você, não é ninguém falando com você começa a ver que está melhorando. Só que esse texto que complementa o outro é Jesus de novo falando. Aí ele fala, tem gente que vivia mal. É esse texto aqui, Depois você pesquisa. Tem gente que estava atormentado, tem gente que estava angustiado, tem gente que estava sem paz. Só que eles resolvem dar lugar na vida deles para que o Espírito Santo faça morada neles. E aí a casa é limpa. Não é que eles deixam de ser pecador, mas agora eles não têm mais prazer no pecado.
O cara era ladrão, ele roubava. Eventualmente ele tem um recaído e rouba lá um dinheiro do mercadinho que ele trabalha. Só que ele já fala assim, eu não posso ficar com esse dinheiro não é meu. Puxa vida, sabe o que eu vou fazer? Amanhã, do mesmo jeito que eu roubei, eu vou voltar lá e vou botar. E aí depois ele, o trabalho que eu vou ter para botar de novo o dinheiro no lugar, acho melhor nem pegar. E no final ele não é mais ladrão. Isso é evangelho. Fofoqueiro, o invejoso e qualquer outra coisa que você fale. Sabe, igual o Stalin falou aqui, vai brilhando, brilhando mais até ser dia perfeito. Só que, de repente, um dia, ele comete uma falha. Aí, ao invés dele entender que ele é um pecador arrependido, ele fala assim, eu já roubei o mercadinho mesmo, agora eu vou fazer assalto. Não tem jeito pra mim não. Olha o que o texto está dizendo pra gente aqui. A casa foi arrumada, ela está cheirosinha, ela está perfumada, ela está limpinha. Até a hora que a gente deixou cair um copo de chocolate. Olha o salão aqui, olha pro chão aqui, ó, tudo clarinho. Tem um copo de chocolate ali. Ao invés de eu pegar um pano e limpar, eu falo, gente, fica à vontade aí, derrama Coca-Cola, pipoca. E quando chega no final do dia, era só um pingo de chocolate. Agora essa casa está toda suja, toda desarrumada. Ele está falando assim, a vida do homem é a mesma coisa. Se ele der lugar para o Espírito Santo fazer morada nele, aquilo vai ser organizado, aquilo vai ser limpo, aquilo vai ser purificado. Mas quando o homem mesmo é um homem, ele decide que ele não quer o Espírito Santo morando nele, ele até começa na beira do caminho, ele até recebe a palavra. Só que Satanás vem e rouba, porque ele disse que o homem que começou a melhorar, ele anda 7 passos para trás. O cara era só o carinha que furtava o mercadinho, agora ele é assaltante de banco. No mundo espiritual, ele era só um cara que tinha desvios de conduta como eu e você. Sim, como eu e você, porque todos nós temos, em alguma área. Todos nós, a começar por mim aqui. Amor, você é pastor, não tem perfeição, não tem super-homem. Até o super-homem tem criptonita para poder paralisar ele. É ou não é? Inclusive vai ser a série de mensagens de abril. A gente vai ler o livro Criptonita juntos e a gente vai fazer um período de jejum, de oração na igreja, vai ser uma bênção. Amém. Já se prepare aí. Quem quiser já pode ir comprando o livro, a gente vai ler juntos. Fecha os parênteses aqui. Mas olha só, o que mudou? O que mudou é que se você está no processo, a semente está germinando, se você é uma semente boa, você não tem que desandar. E Jesus fala aqui, ó, e Lucas vai escrever, né, as palavras de Jesus, diz assim, é como se por acaso o diabo tivesse perdido a primeira batalha, porque a semente está germinando, só que a própria semente agora, ela para de germinar. E aí ele diz que aquele espírito imundo chegando, encontrando a casa em ordem, ele fica 7 vezes pior. 7 demônios, era um demônio, 7 demônios ocupam aquela casa. Como assim, pastor? Quer ver? Pensa num cara que tem problema com alcoolismo, ele entra pro ar. Pensa num cara que começou a fumar maconha ou cocaína, e aí ele começa a fazer um programa, né, assistencial para ele melhorar. Irmão, as recaídas são muito piores do que o período que ele tinha de consumo. Porque ele se desintoxica, ele começa a tremer o corpo com abstinência, isso é físico. E aí quando ele começa a melhorar, ele fica um tempo sóbrio só por hoje, só por hoje. E quando ele tem uma recaída, o organismo dele não está mais preparado para aquele passo a passo. Então o corpo dele sente muito mais. Eu estou falando de física, eu estou falando de ciência. Imagina o mundo espiritual. Para onde a gente está caminhando? O que Deus fez na minha vida e na sua vida até aqui? E quando a gente tem as recaídas, como que a gente reage? Ele está falando que tem uma galera que vai chegar, que vai começar, só que eles vão permitir que Satanás faça coisas piores na vida dele. Cuidado. Não é uma palavra de peso, é uma palavra de advertência, é uma palavra de alerta, é uma palavra de que Deus pode fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que começar um dia de cada vez, sabendo que é o Senhor que faz da gente uma boa semente. Amém? Amém. A segunda coisa que eu queria que você olhasse está no versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17, Marcos 4, tá, gente? Sempre. Versículo 16 e 17, ele vai trazer para a gente as pessoas, eu vou chamar assim, os crentes modinhas, da moda. Eu lembro quando eu comecei na igreja,
Vai abrindo aí, Marcos 4, 16 e 17. Quando eu comecei na igreja, eu lembro que um pouco antes eu puxava a trança da Elisângela lá na escola. É criança ainda, né? E eu falava assim, esses crentes são muito metidos, cara. Eles se acham mais santos do que todo mundo. Sempre que eu tinha oportunidade, eu puxava a trança da menina da igreja, da minha escola. Aí, escondia. Era uma brincadeira, mas eu não sabia porque eu não gostava daquela menina. Só porque ela era crente. Eu falava, menina é crente? Esse pessoal maluco, estranho. E eu puxava a trança. Não copia isso não, Paulo. Tu já tá sabendo. Ô Bia, não copia isso não, Bia, por favor. Mas assim, era uma brincadeira de mau gosto que eu fazia. Mas assim, naquela época, logo depois um pouco, eu fui alcançado por alguns jovens. E aqueles jovens, eles eram muito diferentes dos jovens que eu costumava andar. E eles eram estranhos, esquisitos, porque eles eram totalmente contrários ao meu estilo de vida. Só que teve um momento da minha vida muito angustiante que, infelizmente, não dava para eu conseguir preencher a minha existência com a rotina de vida que eu levava, com os amigos que eu tinha. Eu queria algo mais. Eu queria mais do que ir para um lugar onde eu nem fazia, mas onde se tomava muita cerveja e ouvia muita música alta. Eu queria alguma coisa que eu nem sabia o que era. E aí eu comecei a me envolver com os crentes. Só que o problema é que eu tinha vergonha de passar na rua onde eu morava com aqueles adolescentes esquisitos. Não, na época eu falei, gente, não, porque eles são esquisitos, eles pensavam que eles... Por que eu estou falando? Eu estou falando de algo de mais de 20 anos atrás. Eu estou falando que antigamente, você logo de cara você percebia quem era crente e quem não era crente. E eu não estou aqui falando assim, vamos voltar a ser a igreja primitiva. Não é isso, não me interprete mal. Eu estou falando que tinha uma diferença muito vertente. Eles eram realmente esquisitos, não estou brincando não. Só que eles tinham algo que foi preenchendo meu coração e que eu não conseguia no pessoal que não era esquisito. Sementes. Sabe por quê? Eu maltratava os amigos da rua, eles ficavam 2 meses sem falar comigo. Não sei por isso que eles eram esquisitos. Eu maltratava. A Elisângela, quando soube que eu estava na igreja, ela veio e me deu um abraço na escola. Eu falei, essa menina maluca. Eu fiquei o ano todo puxando a trança dela, ela vai me dar um abraço porque eu estou indo na igreja que nem é a igreja dela. Eu não entendi o que estava acontecendo. O que eu estou te dizendo é que depois chegou um momento em que eu vou construir uma casa com a minha mãe. Eu já estava na igreja um tempo. Quando eu cheguei lá no seu Nilson e falei assim, como é que eu faço para abrir um crédito para a gente comprar material de construção? Ele falou assim, você é da igreja do pastor Guaraci, não é? Aí eu disse, sou. Aí ele falou, você tem conta aqui. Eu podia pegar fiado. Eu, como assim? Ele falou, não, crente não dá calote em ninguém, não. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Filho, sabe o que eu estou falando para você? Hoje em dia, olha o que eu vou falar muito sério. Hoje em dia, ser crente é moda, filho. Ninguém te persegue. Pelo contrário, a galera legal aí, ó, das luzes, da fumaça. A igreja preta. Tem 2 opções na sexta-feira à noite, por exemplo, né? Tem 2, sábado à noite, a nossa igreja é sábado à noite. Não, lá na Tribo de Nárnia, de novo. Na nossa não. Mas lá na primeira igreja batista de Nárnia, vamos supor, tem 2 opções. Se você for para a night sábado à noite, tu vai gastar a maior grana, vai ficar numa fila para poder ir para um lugar, né? Para poder decidir se tu entra ou não, tu vai pagar a entrada, tem que ter consumação mínima para você ver gente bonita. A igreja do ano 2020 tem um monte de gente bonita, bem vestida, também tem luzes, também tem fumaça, e é for free. Tu vai para onde? Para a igreja. Vai lá no texto de novo, Marcos 4, 16 e 17. Outras sementes são as lançadas em terreno pedregoso. Vem a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, abandonam. Por que eu te dei esse histórico? Porque chegou uma hora que eu tive decepção na igreja. Teve um pastor da igreja lá, naquela época,
que ele, um homem de Deus, estava lá fazendo tudo direitinho, e aí depois ele se envolveu com uma menina, e como ele era uma pessoa que não tinha nenhum histórico, ele confessou para a mulher dele, fez uma carta, renunciou o cargo dele de pastor, não era mais pastor, e foi morar junto com a mulher. Foi o primeiro baque. Eu falei, meu Deus, é meu pastor. Mas nesse momento a minha fé não estava mais naquele pastor. Nesse momento em que a igreja ficou totalmente atribulada, nós perdemos um monte de gente. Eu não fui um deles. Porque eu entendi a palavra. O pastor Marcelo Marques, eu posso falar, já faleceu, né? Ele era um semeador. E muito bom semeador. Orou pela minha vida, me abraçou, me ensinou o princípio do evangelho, teve paciência comigo, mas um dia ele cometeu um erro. Sabe por que eu não saí daquela igreja? Eu não era um crente modinha. Eu não estava na igreja porque era bom, até porque era estranho andar com gente esquisita naquela época. O que o evangelho está falando para a gente é o seguinte: a gente vem, o lugar bonitinho, tudo branquinho. Tem escolinha para as crianças? Ah, mas a escolinha da igreja que eu estou é melhor. Eu vou ficar lá é melhor para mim. Não, aqui até que eu vou me esforçar um pouquinho, né? Vocês podem mudar isso aqui, de repente. O pastor já pensou aqui, a gente fazer diferente, aí eu fico. Só que a palavra disse que apesar de eles receberem com alegria, apesar de eles entenderem o evangelho, apesar de eles quererem realmente Jesus, olha só, gente boa intencionada, logo, ele está falando, logo, eles não têm raízes em si mesma. O evangelho que eles aprenderam, a realidade do que eles estão vivendo, não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com a religião, tem a ver com a igreja local, tem a ver com pessoas. Tem a ver com discursos bonitos, com boas retóricas, com boas ministrações, com muito poder, com muitos milagres, com muitos dons. Muita manifestação, muito poder. Glória, 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 muita coisa. Só que, no primeiro momento em que eles batem de frente no business dele, e eles têm que falar que são cristãos e vão perder o contrato, eles falam assim, qual a sua religião? Cara, ele fala assim, eu não falo sobre religião e política e futebol. Ué, como assim? O que o evangelho está falando para a gente? Pessoas sem raízes permanecem pouco tempo. Eles se escondem. Eles estão com a gente, os discípulos. Eles têm bom interesse. Só que quando eles são pressionados, e diz, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles pulam fora, eles não querem a titularidade, eles não querem ser esquisitos. Estou brincando, né, com aquele... Hoje em dia nem se aplica mais, os crentes hoje são mais bonitos do que o pessoal daí de fora. Mais bonito, mais vestido, não tem essa história. A nossa igreja, então, tem tatuagem, seja bem-vindo. Tem boné, seja bem-vindo. Tem toquinha, seja bem-vindo. Tem aquele negócio aqui de aborígene, eu falo, é estranho, cara. Mas seja bem-vindo também. Eu fico olhando assim, ó, seja bem-vindo. Mas enfim. Mas olha só, isso não é mais um problema. Mas sabe qual é o problema de raízes? É porque às vezes na sua vida pessoal, você vai bater de frente com alguém que está chorando. Aí você vai dizer, pastor, eu estou no Canadá, aqui a privacidade vem em primeiro lugar. Eu não tenho o direito de perguntar por que a pessoa está chorando. Não tem raiz em si mesmo, filho. Porque se você é um semeador, se você é um agente de transformação, você quebra o protocolo, você vai até a viúva, você vai até o órfão, você pergunta, você é invasivo, você passa por cima até mesmo da cultura, mas você fala assim, eu sou um agente de transformação. Por que você está chorando? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Às vezes a pessoa está chorando não é porque não tem pão para comer, não. Às vezes a pessoa está chorando porque ela tem pão demais e não tem ninguém para dividir a mesa com ela. Pode ser você a participar daquele pão, a tomar daquele cálice, a simplesmente viver a vida dela. Amém? Amém. É isso que ele está falando. Quando a gente estiver diante de um business prejudicado, de uma imagem que vai ser prejudicada, diante de negócios escusos, sabe quando você está fazendo negócio, sabe que a pessoa fala assim, quanto é que é sem nota fiscal? Você fala, não filho, eu não faço coisa sem nota fiscal, não. Porque eu tenho que pagar o imposto, porque Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí ele fala, então eu não vou fazer negócio contigo porque o fulano faz sem nota fiscal. Você fala, então faz com fulano. Eu creio no meu provedor. E ele não vai deixar eu perecer nesse país. Eu vou fazer o que é certo.
Ah, pastor, porque eu quero ver filme, eu quero ver não sei o quê. E aí tem um aparelho que burla o direito autoral das empresas e eles já cobram muito caro. Filho, preste atenção, é uma palavra pastoral. Não negocia isso. O cara trabalhou, desenvolveu um produto. Se você pode pagar, você assina o canal. Ou então faz o que é certo. Às vezes você tem direito a 5 assinaturas, você está pagando, divide com o seu irmão. Mas não burla, não negocia. Sabe por quê? Porque não tem raiz em si mesmas. Porque quando eles são colocados diante do cristianismo verdadeiro, que é a renúncia, e quer fazer o que é coerente, eles têm que continuar sendo coerentes e com uma postura que agrada o coração de Deus. Não tem desculpa para poder não praticar o evangelho todo. E aí, Jesus está falando assim, vai ter gente que vai vir aqui, vai se empolgar, vai querer ficar com vocês, vai achar vocês bonitinho, vai viver com vocês, vai para a sala de vocês, vai para a casa de vocês, mas eles não têm raiz em si mesmo, porque quando eles são pressionados a viver de acordo com o Evangelho, eles abandonam a fé. Não seja uma semente dessa. Amém? Amém. Marcos 4, 18 e 19. Diz assim, ó. Outras sementes ainda são aquelas lançadas entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e torna infrutífera. É diferente. A primeira semente gostou da ideia. Até fez um primeiro esforço. Só que Satanás teve uma voz mais forte e levou a semente. A segunda também ouviu, também fez um esforço, até começou a germinar. Só que as preocupações dessa vida e a cobrança por ter uma vida santa fizeram eles abandonar a fé. Também não estão dentro. Só que essa aqui é a que mais me preocupa, sabia? Porque essa aqui é uma semente que ela é lançada, ela germina, ela já é planta. O pássaro já não roubou, o sol já não escaldou, que é o texto que ele fala antes para todo mundo. Não queimou, ela não apodreceu ali. Pelo contrário, só que ela começa muito bem e aí diz que ela nasce entre os espinhos. E aí as preocupações da vida, e aí o engano das riquezas, e aí o anseio por outras coisas que não são do reino de Deus sufocam a palavra e elas se tornam infrutíferas. Então assim, eu falei isso hoje na escola dominical, estava comentando aqui com eles. A gente está com a escola dominical acontecendo uma turmas novas às 10 da manhã. E eu falei, você recebe o evangelho, você muda a sua vida, a sua casa começa a ser impactada, começa realmente a melhorar. Você vê que você começa a ter raízes e aí depois quando você está bombando ali, você está bem no Evangelho. Tu és de Deus, tu vai morar no céu. Glória a Deus, tu vai morar no céu. Aí acabou, fica só na sua família. É você, sua mulher e seu filho. O vizinho, ele que se cuide, cada um com seus problemas. O irmão, que se cuide, que já tem muito problema para administrar. Ele não gera frutos. O que ele está falando? Ele está falando, discípulo, vai ter gente que vai ser alcançado, vai ter semente que vai até pegar, ele vai morar no céu, ele vai ser um de nós, mas ele não vai ganhar ninguém. Quando chegar no dia que todos nós seremos julgados, eu não estou falando do arrebatamento da igreja, estou falando depois, quando os santos chegarem diante do altar e o Senhor for avaliar as obras, não são as obras sociais, são as obras que geraram frutos de justiça. E aí ele vai falar, e aí, como é que foi a sua vida espiritual? Como é que foi a sua semeadura? Ah, eu aceitei, segui a Jesus, por isso que eu estou aqui, ó. Me deram visto, eu passei no portal. E mais quem? Ninguém. Porque não dividiam. E aí está dizendo, por quê? Porque as preocupações da vida sufocam a missão. Eles não vão perder o que eles têm, mas eles não vão gerar frutos porque o engano das riquezas vai fazer com que eles trabalhem dia, todos os dias. Eles vão continuar sendo salvos, eles vão continuar sendo alcançados, eles vão ter germinado, só que eles não vão ter tempo de fazer mais nada para o Senhor.
Porque o engano das riquezas vai ofuscar a missão que é dada. Gente, isso é uma coisa que eu estou falando absurda? Se você demole aqui em Vancouver, você não consegue, eu já falei isso aqui, você não consegue nem perceber que hoje de manhã tinha sol e já não tem mais. Dependendo de onde você trabalha, quando chega nessa época, você entra, está escuro, e você sai, está escuro. E é terrível, porque você para e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não consigo nem ter um pedaço de sol, porque o tempo aqui, parece que a gente tem uma sensação, por escurecer mais cedo, aí tem uma sensação de que a gente precisava que tivesse um pouco mais de horas do dia, de luz, porque a gente vai ficando sufocado. Coloca isso no plano espiritual, coloca isso no plano do reino, coloca isso para uma vida inteira. Traz isso para a sua prática, para a sua realidade. Sabe o que você vai perceber? Que Jesus está falando isso. Que algumas pessoas vão sufocar a sua vida e vão torná-la infrutífera. Eram pessoas que serviam a Deus com todo o coração no dia do primeiro amor. Eram pessoas que tomaram a decisão para seguir a Cristo e que realmente começaram muito bem a corrida. E aí chegou um momento que a pessoa foi se distraindo. Ela foi olhando para as paredes do templo, ela foi olhando para o que ela fez no passado, ela vai olhando que agora ela está em Vancouver, no Canadá. Ah, pastor, é o verão, uhul, o verão, tem que ficar. Ó, eu vou te falar, eu tô ansioso pelo verão. Eu nunca fui tanto. Eu falo assim, Senhor, por favor, me ampara, me dá paciência, porque quando chegar o verão, eu vou para a piscina pública. Eu nunca fui, vou para a piscina pública. É claro, gente, a gente vai ter que aproveitar. Só que tem gente que não busca a Deus porque está nevando. Tem gente que não busca a Deus porque está chovendo. Tem gente que não busca a Deus porque está sol. Acabou o ano. Não busquei a Deus. Tem gente que não busca a Deus porque, sabe como é que é? No início, eu estou no processo inicial, minha visão é o piar. E eu tenho que chegar no piar. Então tudo que eu faço eu estou no piar. E o trabalho que eu escolho por causa do piar. E não sei o que. Aí chegou o piar. Cadê minha mulher? Onde é que tá? Ih, voltou pro Brasil. Ô meu filho, cadê meu filho? Ih, meu filho agora é viciado em cocaína. Em maconha. Piar. Filho, olha pro caminho. Tem que ter um tempo de dedicação, sim. Tu tem que focar, fazer planilha, tem que fazer a sua parte. Você não pode simplesmente fazer as coisas que a gente, senão o piar não vai chegar. Mas ele não pode ser tudo na sua vida. Ele não pode ser o propósito da sua vida. Ele não pode roubar a trajetória da sua família. Tem gente que tinha uma família muito melhor no Brasil. Aí veio para cá para dar uma vida melhor para sua família e está se perdendo. Está vendo o pior momento da história da vida dele e quando deveria ser o melhor. Sonharam juntos, sementes juntos. E agora estão se perdendo. Acorda! O Evangelho de Jesus, ele é muito, muito eficaz. Ele é muito atual. A aplicação da parábola é muito verdadeira. Ele está dizendo para a gente... Você foi alcançado. Você já germinou. A sua fé já está aí. Não permita com que os espinhos cortem a sua carne a ponto de tornar estéril. Porque ser estéril é muito triste. Porque você nada e morre na praia. Você não consegue ver frutos reais na sua vida, na sua família, na sua casa. E apesar de ser salvo, e apesar de estar bem, apesar de estar no caminho, mas você não consegue produzir vida eterna em ninguém. Amém? Em último lugar, Marcos capítulo 4, versículo 20, vai dizer: outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Elas ouvem a palavra, elas aceitam a palavra e elas dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Percebe que Jesus não está falando diferentes coisas para a mesma palavra? Percebe que ele não está falando só de números?
Ele fala 30, ele fala 60 e ele fala 100. Sabe o que ele está falando? Ele fala assim, tem uma semente que foi jogada, tinha boa intenção, Satanás veio e roubou. Até que era legal essa ideia, mas eu prefiro continuar no meu caminho, que se afasta de Deus. Ele está falando, tem outra semente que vem, é colocada, começa, tem um período que ela parece que está bem, e aí o sol escaldante, as preocupações dessa vida, não sei o que, vai, e ela abandona a fé, a pressão. Tem outro que vem, germinou, e ele se torna estéril, mas ele está ali. Mas ele diz assim, semente frutífera. Ele fala que frutífera é de 30, ele fala que frutífera é de 60, e ele fala que frutífera é de 100. Sabe o que ele está falando pra gente? Nós somos essa semente. E ele sabe se você pode gerar 30, se você pode gerar 60, ou se você pode gerar 100. Mas na concepção dele, por ele conhecer os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, ele sabe o limite de onde você pode ir. E se eu e você fizermos com excelência as sementes que forem colocadas na nossa mão como bom semeador, o Espírito Santo de novo, a Ruá, novamente, ela que vai dar o crescimento. Lá no Brasil, a gente abre a igreja toda primeira terça-feira de cada mês para qualquer pastor ou líder de qualquer igreja no Rio de Janeiro para ir lá visitar a gente. E muita gente vai pela primeira vez, a igreja é um campus. Quem conhece a Willingnor aqui, por exemplo, que é uma igreja grande, a atitude no Brasil é muito maior. É um campus. E eu lembro que algumas vezes eu era escalado para receber as pessoas. E uma das perguntas que se fazem é assim, o que vocês fazem para a igreja ter crescido assim? Qual a técnica que vocês usam? Qual a técnica? Pastores, líderes. E a gente sorri e fala assim, a gente só tem duas coisas que a gente faz. A gente só ministra a Bíblia. A gente só acredita na Bíblia. A gente só fala da Bíblia, centralizada em Jesus. E apesar dos nossos erros, das nossas falhas, que é a segunda coisa, a gente decidiu amar pessoas. Só isso. Mas vocês devem ter alguma coisa e tal. Eu falei, a gente fala assim, filho, a casa está aberta. Eles podem, tirando o administrativo por questão de documentos, sigilo, finança, né? Toda a igreja é aberta. Eles entram no Kids, eles entram no lugar A, no lugar B, eles veem a estrutura, eles tiram foto, eles conversam. Depois a gente vem, tem um culto, o pastor dá uma palavra, um pastor, a gente faz workshop toda terça-feira de cada mês. E a gente fala assim, como que eu posso te abençoar? Aí sim, poxa pastor, você quer compartilhar comigo como é que está a nossa igreja? Aí não tem segredo. É o evangelho, é pregar a palavra. E é cuidar das pessoas, olhar no olho. Agora a igreja aqui, eu já não consigo saber todo mundo as histórias. Mas quando o seu líder de célula, ele está lá contigo, mesmo que eu não vá lá, ele conhece a história, ele sabe seu nome, seu sobrenome, ele sabe se tu ficou doente, ele sabe se por acaso você está bem, se teve festa de aniversário. Às vezes eu não fui nem convidado, lamento muito. Até porque um convite de aniversário aqui vale muito. Mas então é o seguinte, quando vai o seu líder de célula e está lá cantando parabéns para você, tirando foto contigo e faz uma oração pela sua vida, eu cumpri o meu papel como pastor. Porque você pastoreia junto comigo. Porque você é um semeador junto comigo. Se alguém vai ficar ou não vai ficar, eu lamento muito, eu vou orar, eu vou buscar, mas eu preciso entender que eu sou um semeador, o Espírito Santo dá o crescimento. Esse é o segredo. É só isso. E que nem é segredo. Mas tem gente que quer uma fórmula mágica, quer uma metodologia, não tem, filho, não deve ter, quando tem está errado. A igreja é em célula porque acredita nisso. Tem gente que fala que é uma metodologia, eu digo que é uma realidade prática da Bíblia. Eu li em Atos e fiz. É assim que a gente faz na Igreja Batista desde o início. O que ele está dizendo é que você é uma semente dessa. Se o Senhor quiser, e se você deixar, 30 vão germinar nas suas mãos. Se o Senhor quiser, e se tiver no seu limite, e se for aquilo que Deus te chamou para fazer, e Ele vai te capacitar, se Ele souber que você pode, ao invés de 30, gerar, multiplicar a vida de 60 pessoas, Ele vai fazer. Mas tem gente que tem um potencial maior. Aí ele está dizendo, algumas sementes, alguns de vocês, seja André, seja Pedro, seja Tiago, seja João,
Seja Paulo, que nem chegou na história ainda, porque aqui a gente está em Marcos, não está em Atos. Seja Barnabé, eu não sei quem é você na história. O fato é que vai ter gente que vai alcançar multidões, 100 por um. Ele era só uma semente, agora ele é 2, agora ele é 3, agora ele é 100. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser semente. Quantos nessa manhã são sementes? Levanta as mãos. E quantos creem que o Espírito Santo pode fazer da sua vida uma vida relevante? Uma vida frutífera, uma vida que passa pelos espinhos, pelos problemas e pelas preocupações que eu também tenho na minha casa, mas que apesar disso a gente vai frutificar. Pegue suas mãos. Eu creio num tempo em que a gente vai poder gerar grandes frutos aqui nesse lugar. Mas para que isso aconteça, não deixa que Satanás roube a semente do seu coração. Em nome de Jesus, por favor. Para que isso aconteça, não seja parte dessa igreja só porque, de repente, tem um amigo meu que está vindo, eu estou indo também. E aí, enquanto ele estiver ali, eu vou. E depois ele não vai mais, eu também não vou. Não seja um crente modinha, não. Pode abaixar sua mão. Não seja alguém que chegou, foi alcançado e que só concentrou o que Deus está fazendo na sua vida. Pelo contrário, gere vida na vida de alguém. No final de 2020... tem um testemunho para contar de alguém que você pegou cru, com a vida destruída e que agora realmente foi alcançado por Deus através da sua vida. Aliás, eu vou te desafiar mais. Foque em alguém para você entrar no lago no verão e batizar junto comigo. Alguém que você vai pegar, que você vai cuidar, que você vai nutrir, e quando chegar no verão, tá perto. Você vai no batistério junto comigo, lá no verão. E você não vai lá só para tirar a foto, não. A foto também vai ser legal. Tu pode botar no seu Instagram. Mas o mais importante é você ter o prazer de falar assim: meu Deus, que legal. Olha o que Deus está fazendo através da minha vida, apesar de mim. Eu te desafio a chegar em 2021 com esse testemunho. Você vai produzir vida eterna. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração enquanto o Lucas vai louvar o Senhor. E você fizesse essa oração individual. E você pudesse recordar dos líderes, dos pastores, das irmãs de coques ou não, que um dia tiveram a ousadia de te amar. E te amar gratuitamente com amor que só podia vir de Deus. Ora ela te abraçava, ele te abraçava. Ora ele te chamava a atenção e você ficava chateado. Mas se você chegou até aqui, você pode louvar ao Senhor pela vida desses homens e dessas mulheres, desses jovens e desses adultos, que te trouxeram aos pés da cruz. E se você não teve essa experiência, você pode saber que nesse lugar, qualquer um desses irmãos agora que estão aqui com os olhos fechados, eles estão prontos para fazer você ter um tempo novo na sua vida. Talvez seja o melhor tempo da sua vida, hein? E se você deixar, você vai ser alcançado e você vai frutificar pelo poder que há no nome de Jesus. Faça a sua oração.
acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar na sua casa. E por favor, Senhor, não permita com que nenhum de nós seja tirado da sua presença no caminho. Repreende, Senhor, as obras do diabo que tenta a cada dia tirar aquilo que o Senhor está construindo em nós. Ora por influência de vozes que não são as suas. Ora por pessoas mesmo que não estão caminhando em direção ao Senhor e que tenta tirar a gente do caminho que, no fundo, a gente sabe que Seu Espírito Santo estava produzindo paz em nós. E Deus, por favor, se nós ficarmos aqui, que o Senhor possa fazer dessa caminhada uma caminhada frutífera no Senhor. Deus, nos dê força, Senhor, no nosso dia a dia. Nos dê, Senhor, um equilíbrio físico, mental, espiritual, para que a gente possa desenvolver um excelente trabalho aqui nesse lugar, para que a gente honre, Senhor, as empresas que a gente está trabalhando, para que a gente faça tudo, Senhor, com excelência, como se fosse para o Senhor. Que cada oportunidade de trabalho, de estudo, seja levado muito a sério, para que o Seu nome seja conhecido em nós e através de nós. Mas Deus, não deixa com que essas coisas ocupem o Seu lugar. Não deixa que a preocupação dessa vida, que o engano das riquezas, ou até mesmo, Senhor, que a religiosidade tire a gente do foco que é o Senhor. E Pai, que o Senhor possa usar a nossa vida para ser produtivos no Senhor. Não deixa com que a gente se envolva em frutos de 60 se a gente só foi chamado para fazer 30. Mas também não deixa a gente produzir só 2 ou 3 ou nenhum quando a gente podia produzir 100. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos capacitou, se o Senhor nos deu dons, se o Senhor nos deu talento, se o Senhor nos deu inteligência e saúde, que a gente use isso para a glória do Teu nome. E Deus, que no Teu reino, que inclui aqui a nossa igreja, que o Senhor levante homens e mulheres, jovens e adultos, crianças e idosos, cheios do Seu Espírito Santo. Cheios do Seu Espírito Santo. Cheios do Seu Espírito Santo. Cheios de obras de justiça, mas também, Senhor, cheio de dons e manifestações do Senhor no mundo espiritual, mas também fruto de Gálatas 5:22. Pessoas cheias de domínio próprio, pessoas cheias de temperança, pessoas cheias de alegria, pessoas cheias de paciência, pessoas cheias de amor. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso. E para começar essa caminhada, Deus, para que o inimigo não roube essa semente, escreve o nome de cada um no livro da vida e dá direito à eternidade em Cristo Jesus. Amém.